Olá, meu nome é José Linhares Júnior, sou jornalista aqui de São Luís do Maranhão e esse vídeo, o áudio, seja como você estiver tendo acesso a esse conteúdo agora, é uma produção para o site linharesjunior.com, também conhecido como Blog do Linhares. O governador do Maranhão, o senhor Flávio Dino, entrou no Supremo Tribunal Federal, o STF, com uma ação que exige que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, façam o censo demográfico no Brasil em 2021. A ação do Flávio Dino foi acatada pelo ministro Marco Aurélio Mello. Segundo Flávio Dino, abre aspas, o cancelamento do censo traz consigo um imensurável prejuízo para as estatísticas do país, pois sem o conhecimento da realidade social, demográfica e habitacional, tornam-se frágeis as condições que definem a formulação e a avaliação de políticas públicas necessárias para o enfrentamento da desigualdade social. Pois bem, a ação do governador comunista vai de encontro a tudo o que a realidade ao redor dele mostra. E mais ainda, vai de encontro a tudo o que o governador tem feito aqui no Maranhão no último ano. E eu vou mostrar para vocês uma série de argumentos nos próximos minutos, externos e internos, que mostram que além de politiqueira, essa ação do governador Flávio Dino é completamente irresponsável e vai colocar em risco a vida de milhões de brasileiros de forma premeditada pelo governador. E o primeiro argumento que eu vou mostrar para vocês aqui vem nada mais, nada menos do que da própria ONU, a Organização das Nações Unidas, uma entidade que o Flávio Dino costuma citar sempre que dá entrevista ou está fazendo lives. Em setembro de 2020, a Divisão de Estatísticas da ONU sugeriu aos demais países, a todos os países do mundo, pelo adiamento dos seus projetos censitários nacionais. É isso mesmo que você ouviu, uma nota técnica de um organismo ligado à ONU que sugeriu o adiamento por conta dos riscos que a pandemia impõe aos países que pretenderem fazer algum tipo de recenseamento. Um estudo recente da United Nations Economic Commission for Europe mostra que na região 15 países fizeram a opção pelo adiamento dos seus processos censitários. Entre eles, a Escócia, a Irlanda e a Alemanha, que costuma sempre ser exposta pelo governador Flávio Dino como um exemplo. A Alemanha decidiu fazer censo apenas em 2022. Na América Latina, o Uruguai, que é indiscutivelmente o país que melhor está combatendo a pandemia, adiou o seu censo para 2023. O Chile, que está num processo de vacinação muito elevado, adiou seu censo de abril de 2022 para março de 2023. A Argentina, que também é colocada pelo Flávio Dino como exemplo, sabe-se lá exemplo de quê, também decidiu por adiar o censo. Essas situações acontecidas em outros países mostram perfeitamente que a decisão do presidente Jair Bolsonaro em adiar o censo junto com a sua equipe econômica não foi nada de vanguarda, não foi nenhuma novidade. Isso é uma medida antipandemia que está sendo tomada por vários e vários outros países pelo mundo. E aqui no Brasil, a situação também não é diferente. No dia 23 de março de 2021, cerca de 400 coordenadores de área e profissionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística enviaram uma carta para a presidente do IBGE, a senhora Suzane Guerra, pedindo, exigindo, implorando para que o censo fosse adiado. E com a mais absoluta certeza, os funcionários do IBGE devem saber muito mais de estatística e muito mais dos riscos e da operação que se tem que fazer para fazer o censo do que o comunista governador do Maranhão. Na carta, esses profissionais expõem uma série de situações em que agem como imperativo para que o censo seja adiado. Mas a principal delas diz respeito à seleção, treinamento e ao trabalho de mais de 200 mil pessoas que vão ter que ser elencadas, que vão ter que ser convocadas para prestar esse trabalho. Prestem bem atenção na hipocrisia do governador do Maranhão, o senhor Flávio Dino. O mesmo governador que há cerca de um ano impede os estudantes da rede pública de irem para a escola,
quer fazer um processo seletivo no Brasil inteiro que vai envolver milhões de pessoas, que vai colocar milhões de pessoas dentro de sala de aula para fazer uma prova. Dessas milhões de pessoas vão ser selecionadas 200 mil que também vão fazer um processo de treinamento presencial, e após isso essas 200 mil pessoas vão bater de porta em porta em quase todas as residências desse país. Tudo isso durante a pandemia. Vou repetir, o mesmo governador que não quer deixar estudante ir para a escola pública assistir aula, quer colocar 200 mil pessoas batendo de porta em porta durante a pandemia. Mas um desavisado pode perguntar: ô Linhares, por que isso não pode ser feito de forma remota? Na carta enviada à presidente do IBGE, os próprios coordenadores de área da instituição afirmam que não há hoje estrutura e nem tecnologia para que se faça um concurso dessa magnitude e, pior ainda, para que se treine essas pessoas de forma online, de forma remota. E não é novidade para ninguém que assiste jornal, que está minimamente informado, que todo dia que se passa descobrem uma nova variante. Aí eu faço aqui uma pergunta para você que está vendo esse vídeo ou escutando esse áudio agora. Vocês já imaginaram se durante esse recenseamento, em que 200 mil pessoas estão batendo na porta de 200 milhões de pessoas, apareceu uma nova variante? Essas pessoas, esses recenseadores, inconscientemente e de forma mais inocente possível, vão estar funcionando quanto propagadores dessa doença. E o senhor Flávio Dino sabe disso. Além desses problemas aqui já elencados, na carta enviada à presidente do IBGE, os funcionários da instituição também afirmam que durante o recenseamento podem acontecer outros problemas, entre eles o grande número de casas fechadas e da recusa das pessoas em participar do censo por medo, subnotificação dos sintomas da doença por parte dos contratados que são remunerados por produção. A pessoa pode estar lá no campo, sabe que recebe por produção, começa a ter algum sintoma de gripe, mas como está precisando do dinheiro, ele não notifica o IBGE. Isso fatalmente vai acontecer. Além disso, limitações de deslocamento de pessoas em veículos, dificuldade para gerenciar equipes e postos de coleta em caso de contaminação de alguém, além dos problemas que serão enfrentados com os parceiros municipais que cederão os espaços para postos de coleta e que, em diversos casos, já estão reticentes em ajudar. O que os técnicos do IBGE quiseram dizer com isso? Muito simples. Eles precisam de postos dados por prefeituras, por parceiros municipais. E já há prefeitos tentando recusar-se a ajudar isso. E é claro que, enquanto coordenadores de área, a gente tem que acreditar na informação dessas pessoas. Já tem prefeito que está se recusando a tentar ajudar. Vejam só o problema que o senhor Flávio Dino está arrumando para essas pessoas. Essa carta foi assinada por cerca de 400 funcionários do IBGE. A noção deles do perigo é tão grande que, nesse mesmo documento, eles afirmam que, caso o censo seja realizado do jeito que está sendo promovido pelo senhor Flávio Dino, na marra, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de interesse no bem-estar dos recenseadores e do resto da população, a maioria desse pessoal está disposta a entregar os cargos, porque, segundo eles, na mesma carta, eles não se sentem confortáveis em participar de um processo que vai colocar em risco a vida de centenas de milhares de pessoas. E é uma loucura oriunda da cabeça de um governador que está há um ano preso dentro de um palácio, gozando dos mais absolutos luxos que você puder imaginar, enquanto fica no Twitter todo dia perseguindo o presidente da República e tomando esse tipo de ação extremamente danosa para o país. O senhor Flávio Dino foi um dos primeiros governadores a decretar lockdown no país. Sob o governo dele, se tornou quase impossível você estudar, trabalhar, ter algum tipo de lazer. Não se pode fazer nada. E todas as vezes em que ele é instado a justificar essas medidas, ele diz que faz isso para salvar vidas. Paralelamente, enquanto tenta trancafiar o maranhense dentro de suas casas, esse mesmo governador quer colocar 200 mil pessoas batendo de porta em porta pelo país inteiro. Pois a verdade é óbvia. O senhor Flávio Dino, caso essa medida seja levada adiante,
vai ser responsável pela morte de qualquer pessoa que falecer durante o processo de recenseamento, bem como vai ser responsável por cada pessoa que estiver em campo e contrair esse vírus. Dado tudo o que foi exposto aqui, fica evidenciado que o senhor Flávio Dino é responsável por uma medida tomada de forma premeditada por alguém que está por dentro da situação, que vai enviar centenas de milhares de pessoas ao risco iminente de contrair esse vírus e de talvez morrer. Foi premeditado e ele é ciente do risco ao qual está enviando essas pessoas. É genocida que chama, né? Pois bem, por hoje é só. Relembrando a você que o seu reconhecimento é a melhor recompensa que o meu trabalho pode ter. Me siga nas redes sociais. Basta você digitar @blog do Linhares no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube e seguir, compartilhar o conteúdo, porque isso vai ser muito gratificante para o meu trabalho. Esse material também está disponível em áudio nas plataformas Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Deezer. Sejam legais uns com os outros e até a próxima.